Salve, salve galera, eu sou o Michael Riz e tá começando agora mais uma edição do programa Nazária. E como é de costume, a gente vai dar um rolê por Fortaleza mostrando a força e as belezas existentes nas periferias. Você vem comigo? Então chega junto porque nós estamos nas áreas. Praia, dunas, mangues, rio, área verde e fazendo parte de tudo isso o povo, a comunidade, que compõe junto da natureza o que de fato é esse lugar, a força, a beleza e a resistência. Sejam bem-vindos a Sabiaguaba, vocês estão nas áreas. Quando eu cheguei aqui só existia 3 moradores, que era o finado Lu, o finado Evard e a finada Chiquinha. Eu fui o 4º morador. Fizemos uma barraca de pau e fiquei dentro. Até hoje, ainda hoje eu estou aqui na Sabiaguaba. Aqui hoje nesse local onde nós estávamos, aqui era uma vareda de a gente andava montado de jumento, dentro da lama. E hoje está aí, ó, na cidade, né? Depois de uns 10 anos, mais ou menos, começou a chegar na boca da barra. Aí fizeram o Clube Caça e Pesca, que era só uma casinha pequenininha, só para o pessoal atirar tiro alto. Aí a gente queria sair daqui para o Aldeota, por Santa Sá, a gente saía a pé por cima dos morros. Até lá, cansei de ir, porque não tinha transporte para cá. Aí depois inventaram de botar um ônibus para ali, ficou depois ali do Mercantil Lisboa, aí de lá começou a vir um ônibus, aí de lá começaram a botar pissarra e fazer estrada para cá, para Sabiaguaba. A escola chegou agora há poucos tempos, não tinha nada disso aqui não. Aí rua não tinha rua, né? Tudo era vareda. Você saía a pé daqui até lá na Messejana, perto da delegacia, para comprar um litro de cachaça e uma carteira de cigarro. Eu sei de fazer isso. Eu pegava muito peixe, cozinhava o peixe, nós comia a carne do peixe e bebia o caldo porque não tinha uma farinha para fazer um pirão. Isso aí eu fiz muito para criar meus filhos. Hoje, graças a Deus, estão tudo criados. O bairro mudou completo. Hoje em dia, Armalhou é uma cidade, né? Carro, tem ponte, tem tudo. Esse tempo nada disso tinha. Aí foi aumentando, foi o tempo que eu fui trabalhar. Ainda hoje estou aqui na Sabiaguaba. Sair daqui não quero sair não. Salve galera, meu nome é Gustavo Costa, eu tenho 28 anos de idade, sou professor, fotógrafo e morador aqui de Sabiaguaba. Desde sempre, né, desde que nasci, moro aqui e minha relação com a comunidade é a minha relação com o mundo, assim, né. Desde pivete, sempre transitei na rua, tenho pais e familiares que são aqui, moradores locais e tal. Vivenciei o meu bairro e vivencio até hoje de uma forma muito comum, muito natural. A nossa infância aqui em Sabiaguaba é uma infância muito livre, foi e continua sendo. Nós temos aqui muitos lugares, áreas verdes e tal, a própria lagoa é um lugar interessante para se crescer, rodeado pela natureza. E Sabiaguaba para mim é o chão que eu piso, né? É meu primeiro lugar no mundo, também é a matriz dos meus trabalhos, né? Na fotografia, dos meus projetos e tal. E falar de Sabiaguaba para mim é falar da minha vida, né? Falar dos meus ancestrais, falar dos meus familiares. A minha relação com a fotografia, ela começou quando eu tinha 16 anos de idade, coincidiu com a minha história de vida, assim, foi no período do falecimento da minha mãe. Comecei a fotografar com uma câmera de celular. E eu ia acompanhando ela, porque ela fazia hemodiálise, aí eu ia acompanhando ela com o celular e fotografando, né? E acompanhando ela em algumas caminhadas que ela fazia. E a partir disso, fui desenvolvendo meus trabalhos dentro da fotografia. Hoje eu sou professor. Minha fotografia, ela também é muito carregada de um teor político, né? Desenvolvo fotografia nas periferias. E penso muito nesse processo do fazer imagem, mas fazer imagem não só por fazer, né? No processo mais politizado, entendendo o que é que a gente faz com a fotografia e com a arte que a gente produz. Cresci nos movimentos sociais, a minha casa era um lugar de reuniões, né, da esquerda, há 10, 15 anos atrás, então já nasci nesse meio de fazer político comunitário. Não sei se a galera se lembra, mas aqui em Fortaleza a gente teve o MCP, que foi o Movimento dos Conselhos Populares, e a minha casa era um lugar de reunião aqui dos moradores de Sabiaguaba. Então a minha vida também é dedicada a essa luta política, né, é dedicada ao desenvolvimento social
social nesse sentido, de se organizar dentro da comunidade, de se organizar com os moradores e tal, e a partir disso viver, né? Porque eu acredito muito que o que a gente busca nas periferias é essa melhoria social, né? Esse desenvolvimento humano que é tão importante para que a gente venha viver bem, né? Os meus trabalhos na fotografia, eles são voltados muito para o retrato e para a paisagem, né? Eu acredito que são duas formas fundamentais de representar a sociedade, e aí Sabiaguaba, ela aparece muito frequentemente nesse trabalho porque é a matriz de tudo isso. Inclusive aqui do lado tem a ponte, né? A primeira ponte da Sabiaguaba, que é uma ponte sobre um braço da Lagoa da Precabura, que é um ecossistema importantíssimo para a cidade de Fortaleza. E aqui no período da quadra invernosa, os meninos, os adolescentes, as crianças e tal, eles tomam banho na lagoa. E a partir disso nasce um trabalho que eu realizo com um coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo Zóio, que é um dos coletivos de fotógrafos de periferia da cidade. E aí a gente tem um trabalho aqui chamado Afoitos, que é um trabalho sobre essa juventude, sobre essa infância vivenciada no lugar da lagoa, né? Ressignificando a rua, ressignificando esse lugar dos ecossistemas e tal. Eu entendo muito que a arte, ela pode acontecer em qualquer lugar. E aí essa arte, ela não precisa de um deslocamento. A gente que mora na periferia não precisa se deslocar para outros lugares da cidade. Óbvio, entendendo que esse intercâmbio cultural, ele é muito importante. Mas, por exemplo, é massa a gente reforçar sempre que a arte na periferia, ela também pode acontecer, né? A gente pode fazer muita coisa boa a partir do lugar onde a gente vive e onde a gente mora. Eu acredito muito que o período, a conjuntura política, né, o período atual que a gente vive, exige muita organização e exige muito da gente que a gente se movimente politicamente e se movimente dentro das nossas comunidades, porque o Estado, os políticos, a gente sabe que são pessoas e organizações que a gente não pode contar, então que a gente reforce a ideia de que é nós por nós e que a gente consiga estar se desenvolvendo e estar se fortalecendo e criando essa rede, que é uma rede política, mas também é uma rede de afetos. Eu acredito muito nisso. E fé para nós e caminhos abertos, é isso. Os moradores e amigos da comunidade da Sabiaguaba se organizam através de AMAS, Associação de Nativos, Moradores e Amigos da Sabiaguaba, para realizar ações educativas e ambientais de preservação da Sabiaguaba. Se você deseja contribuir com as ações ou mesmo participar das atividades, acompanhe a agenda de atividades nas redes sociais. Acesse facebook.com/Associação dos Nativos Moradores da Sabiaguaba. E a ausência do poder público aqui nas áreas da Sabiaguaba não faz os jovens desanimarem. Essa galera se organiza e através de coletivos buscam trazer melhorias para toda a população. Então se liga que tem juventude atuante nas áreas. Eu sou Gleiciane Queiroz, sou moradora da Sabiaguaba. Cheguei aqui com um aninho, já estamos aqui há 24 anos. Eu comecei a me introduzir nas lutas da comunidade quando a gente começa a perceber as problemáticas do bairro. Então, Sabiaguaba é um lugar verde, ela tem suas subdivisões, o bairro. Aonde eu moro é conhecido como Verde é Vida, devido à quantidade de verde que tem. E a gente sempre gostou muito disso, de estar em contato com a natureza. E quando vai começar a ver as transformações que vai acontecendo no território e o porquê que essas transformações vão acontecendo, a gente começa a compreender e tentar entender o porquê que
estão acontecendo e buscar soluções para que isso mude. E a gente começa mesmo na ideia, quando a gente vai ver a quantidade de lixo, a gente começa a juntar os amigos e coletar lixo no mangue, na praia, fazer limpeza, a gente vai começando a ser aos pouquinhos. Antes da biblioteca surge Amigo das Dunas, aí vai a Comunidade em Ação, Coletivo Sabiá, aí nasce a biblioteca. Tipo, é um processo assim, de lutas. A gente teve, em 2017, se eu não me engano, tentaram nos tirar a duna. A luta no bairro começa bem antes, quando fazem a CED da forma como eles querem fazer. Eu só acompanhava os meninos porque eu trabalhava e só acompanhava e dava a maior força deles estarem no movimento. Em 2017 tentam nos tirar a duna envelopando ela, porque eles queriam colocar palha em toda a duna para transformar uma duna que é móvel em duna fixa, para criar vegetação e a duna ficar parada. Só que aí estavam tirando o único ponto de lazer que a comunidade tem, que é a duna, que a gente sobe para ver o pôr do sol, a galera sobe para praticar esporte, jogar bola. E a gente começou a brigar e foi começar a compreender o que é que tinha, como é que se organizava o bairro, que existia o conselho gestor, que existiam associações no bairro. A gente foi começar a compreender e tá lá no meio das lutas. Aí nasce o Amigo das Dunas. Depois do Amigo das Dunas, a gente compreende que a gente queria fazer mais. E a gente faz uma ação na escola, e nasce Comunidade em Ação. Aí eu conheci o grupo de movimento de coletivos de periferia. Trouxe a ideia pra cá. E numa noite de abril, em torno de uma fogueira, os amigos conversando, a gente apresentando pra eles, a galera topa e a gente faz o coletivo Sabiá. E aí, sempre foi um dos sonhos, assim, uma pauta muito importante que a gente batia muito no coletivo, era a criação da biblioteca. Por compreender a importância que tem a leitura, a transformação que ela é capaz de fazer, a gente queria muito fazer. E só um tempinho depois, 2 anos depois que a gente consegue a biblioteca. Foi ano passado, a gente fez 1 ano agora. Eu cresci em comunidade. A rua onde eu moro, as pessoas que estão aqui, não é só meus vizinhos, é tipo uma família, uma grande família. Então a gente sempre teve muita relação de um cuidar do outro, a gente sabe com quem a gente pode contar. E com o território não é diferente. Então a relação que a gente tem com o território, a gente sabe onde pode coletar caju, a gente sabe onde pode pegar manga. Eu cresci pegando o camarão aqui atrás de casa, que tem um braço da lagoa. Então cresci pegando camarão, vendo a galera pescar. Então a gente sempre tem essa relação com o território. E de repente isso começou a acabar. A gente entende que começa a acabar devido a todas as problemáticas que tem, que às vezes as pessoas querem culpar as comunidades que aqui moram. Só que a gente cuida do território à medida que a gente pode. A gente sabe até onde a gente pode tirar, a gente sabe porque é só para consumo das pessoas. E aí a gente tenta trazer essas transformações, explicar para as pessoas o porquê. Porque a tal hora até elas mesmas começam a se convencer e acreditar que a culpa é delas da transformação do território. Sendo que às vezes elas não conseguem ver os inimigos maiores que estão por trás. A gente sempre teve a questão da especulação imobiliária, que no bairro foi sempre muito forte. Tanto é que Sabiaguaba, ela tem vários donos. A gente sofreu, acho que 72, um loteamento, e a gente tem. A Sabiaguaba inteira é cortada, então pedaços maiores de terra que a gente vê, a gente sabe que tem os seus donos. Então, tanto é que é meio complicado trazer projetos, benefícios para a comunidade, porque sempre é barrado com isso. Ou tem dono, ou é área verde, e o Estado não pode mexer. Então, tem sempre isso. Ou quando a gente não briga com o poder público, devido às transformações que eles fazem da maneira como eles querem, da cabeça deles, a gente não consegue fazer algumas transformações serem de benefício porque os terrenos têm donos. Antigamente, Sabiaguaba só tinha uma entrada e uma saída, que é essa para Mestre Lisboa. Então, Sabiaguaba, a gente sabia quem entrava e quem saía do bairro porque tinha que passar e sair pelo mesmo lugar. Então, a gente meio que se sentia mais seguros. Todo mundo se conhecia do bairro. E aí, quando se abre mais 2 entradas, que é a ponte sobre o Rio Cocó e o caminho para quem vai para Berolândia, e aí aumenta o fluxo de pessoas no território. Então, isso causa insegurança pra gente, que a gente agora não sabe mais quem tá dentro do nosso território. Tanto é que a gente anda em qualquer horário pelos nossos caminhos. Quem é do bairro conhece os seus caminhos. A gente conhece quem é do bairro quando tá subindo a duna. Pelo lado que a pessoa sabe a duna, a gente diz se é do bairro ou se não é. Porque tem um lado certo de subir a duna. O lado que não vai derrubar mais areia pra cima da CE, que não vai prejudicar ainda mais a duna. Então, quem é do bairro sabe. Acho que o maior desafio que a gente encontra hoje é realmente ser bem esquecido pelo poder público, quando se trata de progresso mesmo pro bairro. Escola a gente só possui uma, e tem a problemática porque tem uma creche que colocaram dentro, o posto de saúde é muito distante da escola, então as coisas que seriam básico para as pessoas da comunidade, isso falta. Saneamento básico, tem ruas que ainda não são asfaltadas, não tem uma estrutura para rua adequada. Acho que essa parte que a comunidade mais sente. Como eu disse, Sabiaguaba é o bairro mais lindo de Fortaleza, é o melhor bairro de Fortaleza. Mas é um bairro que precisa muito que as pessoas conheçam mesmo, conheçam a história, entendam esse bairro, que é um bairro realmente marcado por muita luta, há muito tempo, de mulheres, tem muita coisa, Sabiaguaba. E as pessoas que venham pra cá com esse intuito de conhecer, tenham um pouquinho de respeito pelo bairro, tipo, cuidem da nossa duna, a gente retire lá o lixo que colocam lá, cuidem da nossa praia, do nosso mangue, a gente quer manter isso preservado do jeito que tá, tipo, para as próximas gerações. Acho que é isso.
A Biblioteca Comunitária Sabiá, localizada na Sabiaguaba, é um espaço socioeducativo mantido pelos moradores da Sabiaguaba, que oferece espaço literário, realiza oficinas de mediação de leitura e ações artísticas e culturais de promoção e defesa do direito, da arte e da cultura. Fique por dentro das ações através das redes sociais. Acesse facebook.com/Biblioteca Comunitária Sabiá. A Lei Federal 12.651, mais conhecida como Novo Código Florestal, no artigo 3, no parágrafo 16, dispõe sobre a proteção de vegetação nativa, assim como a restinga, considerando uma área de preservação permanente. Mas o que a gente observa na prática é que existem várias pessoas que faltam com respeito e parecem não entender a importância desse tipo de vegetação. Você concorda que ter a tal consciência ambiental é muita areia para o nosso caminhãozinho? É difícil a gente viver com isso? Se liga que vai ter muito papo nas áreas agora. A senhora já ouviu aquele ditado popular que diz que é muita areia para o nosso caminhãozinho? Já sim. A senhora concorda com ele? Não concordo não. Então a senhora acha que, por exemplo, a gente está falando sobre a questão da consciência ambiental, né? Tratar bem o nosso meio ambiente, no geral. A senhora acha que a gente consegue conviver com a consciência ambiental? A gente consegue sim. Então a senhora não concorda com esse ditado refletindo Não, sobre essa concordo ideia? não. E existe aquele ditado popular que diz que é muita areia para o nosso caminhãozinho, né? Quando uma coisa é demais. O senhor acha que saber conviver com o meio ambiente é muita areia para o nosso caminhãozinho? Eu acho que não. O senhor acha que dá para conviver com o meio Dá, ambiente sim. super bem, ter consciência ambiental, tratar bem, cuidar bem? Perfeitamente. Tu concorda que viver com essa consciência ambiental é muita areia para o nosso caminhãozinho? A gente não consegue, a gente não está preparado para viver com consciência ambiental? Com certeza. Vocês foram lá embaixo e viram, né? Como é que é lá? Cheio de sujeira. Então, pro Não senhor, acaba não. então o senhor acha que realmente é muita areia para o nosso caminhãozinho lidar com o meio ambiente? É. Acho que não, né? Você acha que é fácil lidar, aprender, entender o meio ambiente, cuidar dele? É fácil ou é difícil? Tem muita gente que não tem consciência, né? Porque joga lixo, faz tudo mais, é muito fácil. Ter essa consciência ambiental é difícil ou é fácil? É difícil conviver com o meio ambiente, é difícil conviver com um ser humano que maltrata o meio ambiente. Eu acredito que a gente vai conseguir entender muito bem o significado da proteção ambiental dessas áreas, a importância ambiental delas, especialmente o papel do Código Florestal. Então, não acho que seja muita areia para o nosso caminhãozinho entender isso. Mas essa história da areia do caminhão me lembrou uma outra questão. Essa área do parque, ela envolve duas unidades de conservação que são previstas no Código Florestal, que tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC. Você tem a APA, que é uma área de proteção, ela funciona como um colchão de amortecimento. Ela permite uma certa ocupação urbana de uso sustentável, ou seja, que você pode ter ali algumas atividades que tenham um impacto ambiental baixo. E isso circunda o parque, é uma área de proteção de uma área mais delicada, uma área de preservação, ou seja, uma unidade de proteção integral. Então, nesse tipo de unidade, né, não é permitido assim muitas atividades, a não ser de cunho científico, né? Então, assim, é uma área mais delicada, ela tem que ser preservada, inclusive pelo seu valor arqueológico e pelo seu valor intrínseco, né, de ser um campo de duna, de ser uma área suscetível, né, caso
haja muita movimentação de pessoas, né? Ela tem todo um significado ambiental. O principal desafio com relação a Sabiaguaba tem a ver principalmente com a efetivação das unidades de conservação, porque para elas existirem de fato é preciso que se adotem um conjunto de medidas que vão desde a delimitação da área do parque, questão da educação ambiental, e você também capacitar a própria população que mora ou que trabalha nessa região em relação ao uso sustentável das áreas e a proteção desse grande referencial de áreas preservadas, né? E a população, principalmente, que usufrui desses espaços, é que tem que ser capaz de cuidar disso. O Código Florestal é a legislação federal que protege as unidades de conservação. Ele foi reformulado em 2012 e aí ele incorporou várias novidades que trouxeram aí modalidades diferentes de proteção e de preservação ambiental. E no caso das unidades de conservação, né, então você tem essa possibilidade do uso sustentável, que é uma mediação, não é uma proteção integral. Você pode ter alguns tipos de atividade desde que elas não sejam poluidoras ou que elas estejam dentro de certos parâmetros. Apesar dos ataques à legislação ambiental, tentando revogar decisões do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que protege essas áreas de dunas, mas o Código Florestal ele segue tendo aí uma importância nessa questão da preservação ambiental. O Ecomuseu Natural do Mangue da Sabiaguaba, Ecomunam, surgiu em janeiro de 2001 na foz do rio Cocó, entre as praias da Caça-e-Pesca e Sabiaguaba, com o propósito de proteger o patrimônio natural do manguezal através de ações de ecoturismo comunitário, educação ambiental, memória local e museologia social. Para acompanhar as ações, acesse facebook.com/Ecomuseu Natural do Mangue. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Se você curte o nosso programa, eu sugiro que você conheça outros produtos da instituição O Pequeno Nazareno. Acesse o site pequenonazareno.org.br, projetoabrace.com.br, e lá você vai encontrar as reprises do programa Nas Áreas, reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, galera, infelizmente chegou a hora da gente se despedir, mas nós voltamos na semana que vem no mesmo horário, no mesmo canal, para levar você para conhecer mais uma periferia de Fortal. E para geral da Sabiaguaba, o nosso muito obrigado por tudo que a gente aprendeu por aqui, e para você aí de casa, o nosso sentimento é de gratidão pela companhia. E a nossa despedida não podia ser diferente através da música Mumu da Sabi, da banda Alegoria da Caverna, que diz: cobre seu pedágio por essa invasão, você tá na área e eu na contramão. Um abraço a todos, fiquem bem e até o próximo programa Nas Áreas. Cobre seu pedágio, yeah, por essa invasão. Você está na sua área e eu na contramão. Muriçoca de Sabiaguaba. Você...